O pastor Enoque é agora o pastor de referência da Igreja Metodista Nacional para trabalhar com pessoas com qualquer tipo de deficiência. E o pastor Ronilson, inclusive ele é portador de uma deficiência, né, pastor? Graças a Deus, né? E o pastor Ronilson trabalha com pessoas que são deficientes auditivas. E trabalho maravilhoso, que você deve convidá-lo para estar na sua igreja e levar o grupo de street dance surdo, uma bênção. E aí o pastor André, vocês vão saber por que depois. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, pastores, pastoras, bispos e bispas. Neste momento de avaliação da caminhada pastoral, avaliação nossa com Deus, do ministério que Ele nos confiou, nós queremos pedir perdão ao Senhor. E eu creio, irmãos e irmãs, que o pedir perdão não é simplesmente pedir, é fazer com Deus uma aliança de refazer a nossa história, não pelas nossas próprias forças, num propósito vazio, mas num propósito confiado na graça, na misericórdia e no amor de Jesus Cristo. As pessoas com deficiência, elas têm vocação. As pessoas com deficiência, como qualquer um de vocês, elas possuem chamados. As pessoas com deficiências, elas cabem no reino de Deus, pois o reino de Deus é acessível a todos. Nós somos convidados a pedir perdão pela falta de acessibilidade, não só arquitetônica, mas principalmente atitudinal. Nós somos convidados a pedir perdão por equívocos teológicos que colocam muitas vezes as pessoas com deficiência como alvo de maldições e outras coisas. Nós somos convidados a pedir perdão quando não encaramos o nosso ministério com a seriedade que ele necessita, no sentido de que um dos nossos cânticos do Inário diz que ele não rejeitará ninguém. Nós somos convidados também a lutar enquanto igreja para que todos e todas tenham as portas da igreja, as portas dos céus abertos para viver uma vida em comunidade. Nós somos convidados a nos adequar às realidades, porque Deus nos capacita. E o chamado de um pastor e de uma pastora é gigantesco. Ele é um chamado preciosíssimo, porque a capacitação vem de Deus. E nesse momento de confissão, nós somos convidados também a lutar contra toda forma de injustiça, de exclusão, seja ela de que forma se apresenta, e também de louvar a Deus, porque jamais podemos deixar de exaltar quantas coisas bonitas têm acontecido no nosso meio. Eu sou fruto de uma igreja que me abraçou, não olhou a minha deficiência, mas me viu como gente, como pessoa, alvo da graça de Deus. Por isso hoje eu estou aqui com vocês no Encontro Nacional de Pastores. É um momento de confissão, é um momento de contrição, mas é também um momento de sentir felizes, pois Deus tem nos ajudado a fazer coisas boas. E nós somos profetas da vida e não profetas da morte. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que a nossa confissão, aquela frase que eu disse no começo, gostaria de voltar a ela, que a nossa confissão seja um reconhecimento das falhas, mas seja também uma proposta de reescrever uma nova história para a honra, para a glória e para o louvor de Jesus. Ele vai nos ajudar à frente da pastoral, somando com todos os colegas, porque ninguém faz nada sozinho. Sem Deus e sem o seu próximo, você não consegue. Eu tenho certeza, tenho uma convicção de que Deus conosco, tudo vai dar certo.
e muitos outros um dia subirão ao altar, sendo cego, sendo surdo, sendo deficiente físico ou qualquer outra dificuldade. Subirá nesse altar e dirá: a graça de Deus também me alcançou. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus, graças e a paz do Senhor Jesus, irmãos. As palavras do pastor Enoque, muito bem colocadas, né? E a gente percebe o quanto nós negligenciamos, né? Algumas coisas que Deus tem nos dado a conhecer. Eu gostaria de citar aqui um trecho do plano, novo plano que saiu, e na página 12, está escrito assim, até faz alusão ao texto de Hebreus, no capítulo 2, versículo 1 a 8, que fala sobre o perigo da negligência, né? E no plano está escrito assim, na tradição wesleyana, a missão metodista é uma resposta à Missio Dei, quando ela cumpre a evangelização conjugada com a educação e a responsabilidade social. Quando dissociamos essas bases e valorizamos uma em detrimento da outra, comprometemos a identidade metodista e, portanto, o seu testemunho missionário. Eu gostaria que nós orássemos nesse momento e que nós, como igreja, que a igreja existe com uma missão, não é? A missão da igreja é pregar a palavra, anunciar a palavra a toda e qualquer criatura. O ide de Deus fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós cremos também que as pessoas com deficiência também são criaturas de Deus, não é? Os surdos são criaturas de Deus, os cegos são criaturas de Deus, os cadeirantes. E então, hoje em nossas igrejas, nós percebemos que existe uma lei, a lei da acessibilidade, não é? Onde o altar precisa ser equipado para receber a pessoa com dificuldade de mobilização. Então, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos pedir perdão para o Senhor, perdão a Deus, como Hebreus capítulo 2, versículo de 1 a 8, onde fala do perigo da negligência. Eu costumo dizer que o cego é muito fácil ser alcançado, porque ele ouve. Então nós vamos ter mais um motivo de oração. Mas pode continuar de pé, não é? O cego, ele consegue ouvir de qualquer lugar. Alguém pregando na praça, ele vai ouvir, ele vai aceitar Jesus. Algumas outras deficiências também, que não dependem da audição, também vai ter condições de ouvir a palavra de Deus. Mas como os surdos ouvirão, se não há quem pregue na língua de sinais, parafraseando a palavra do apóstolo Paulo, não é? Então nós estamos aqui para orar a Deus, porque nós estamos vivendo diante de um país transcultural, onde nós temos pelo menos os surdos que não falam a nossa língua, que não falam português, que não vai ser alcançado com um folhetinho falando assim: Jesus ama você, porque ele não fala a nossa língua, ele fala língua brasileira de sinais. E então Deus está nos levantando para então não negligenciarmos, né, essa parte. Até o plano fala porque nós não devemos negligenciar, que nós então tenhamos mais esse motivo de oração. Eu vou passar para o meu colega, né? Podemos assentar? Graça e paz. O dia 15 de junho vai ser marcado como um dia alegre para o irmão e para a irmã? Amém? No dia de hoje, de acordo com as estatísticas, pelo menos 133 mulheres foram violentadas no Brasil. O dia 15 de junho possivelmente vai ser uma data muito triste,
por toda a vida de, no mínimo, 133 mulheres. Eu tomei o cuidado de cronometrar. Nosso culto começou a 19 minutos. Pelas estatísticas, desde que nós sentamos aqui para adorar o nosso Deus, 2 mulheres já foram violentadas no nosso país. Uma mulher é violentada a cada 9 minutos no nosso país, pelas últimas estatísticas. Talvez o irmão e a irmã tenham visto, alguns dos pastores e pastoras, infelizmente mais as pastoras do que nós pastores, estavam vestidos de preto hoje, numa alusão a um movimento que fala, que combate a violência contra as mulheres. Nosso convite hoje é que nós oremos, que nós peçamos perdão a Deus, como igreja, pelo que nós não temos feito, pela voz que a gente deixou de emitir, pela vez que os nossos lábios ficaram calados. Muito possivelmente, no nosso auditório aqui, algumas das nossas colegas e irmãs sofreram durante a sua vida algum tipo de violência. Muito possivelmente a irmã que louva ao seu lado sofreu violência. Talvez nós, como igreja, tenhamos retido a nossa mão, nosso carinho, nosso amor. Quando a gente fala de estatísticas, fica longe, né? Quando é bem perto de nós, bem perto de nós. Essas 133 mulheres podem morar bem pertinho da nossa igreja. Quem sabe são vizinhas da nossa igreja. Uma delas pode estar na sua igreja, na sua congregação. Nosso convite é que nós lembremos que elas não são números, elas são irmãs, são mulheres preciosas, que Deus planejou, que Deus criou, que Deus ama. Nosso convite é que nós oremos, peçamos perdão e passemos a viver de uma forma que a nossa igreja seja conhecida por um local que ama, que abre a boca, que fala, que age, que coloca a mão no bolso, que abraça, que protege, que se for preciso, liga para as autoridades, que se for preciso, vai lá. Que cada um de nós seja conhecido pelo amor que Deus quer que nós tenhamos. Eu vou ler um trechinho de Mateus 25, aquele trecho que me arrepia a espinha toda vida que leio. Não vou ler todo. A partir do versículo 35, diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes. Tantas vezes a gente pensa num homem nu. Hoje eu queria trazer a sua lembrança que as mulheres que são violentadas podem ser essas mulheres que o nosso Senhor se referiu. Estive nu e me vestistes. Que bom que nós sejamos lembrados como a igreja que lembra que essas mulheres são preciosas para Deus. Nós vamos ficar em silêncio. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gosto de ensinar lá na igreja que Deus me confiou para pastorear, que a palavra de Deus não diz assim: se a gente ficar em silêncio enquanto alguém faz uma oração bem bonita. Não, a palavra de Deus diz: se nós orarmos, se nós confessarmos, nós vamos estar em silêncio. Depois o pastor Silvio vai orar por nós.
Deus de toda misericórdia e de toda graça. Nós confessamos aqui, Senhor, e pedimos perdão pelas vezes que nós negligenciamos o nosso cuidado, o nosso zelo para com aquelas pessoas que muitas vezes chegam até nós e nós não damos a devida atenção. Senhor, perdoe as nossas igrejas pelas vezes que elas deixaram de atender uma pessoa deficiente, pelas vezes que nós não demos acesso a essas pessoas em nossos templos, em nossos lugares de adoração. Queremos, Senhor, nos preocupar com isso. Queremos abrir nossas portas, as portas dos nossos templos, para que ali, Senhor, as pessoas deficientes tenham a sua vez de adorar, exaltar e glorificar o seu nome, assim como qualquer um de nós. Deus, cuida dos pastores, cuida, Senhor, dos processos de administração das igrejas, para que se preocupem com isso, priorizem isso, Senhor, para que lá nos nossos lugares, nas nossas cidades, pessoas como essas tenham acolhimento, tenham seus espaços de adoração, e que ali elas sejam bem acolhidas e recebidas, porque elas também são filhos e filhas do Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor, desperta o teu povo. E obrigado porque o Senhor está levantando esta comissão, esses seus filhos e filhas, que têm se preocupado com isso, e têm investido nisso. Abençoe a tua igreja no âmbito nacional, para que abra os seus olhos, para enxergar, Senhor, e ver que todas as pessoas, independente de quais são essas pessoas, todas elas têm seu espaço, todas elas são bem-vindas, e todas elas podem levantar suas vozes, suas mãos, e ali adorar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo teu perdão e por nos despertar para que nós venhamos a estar preocupados com estas irmãs e com estes irmãos, para que ali também, juntamente conosco, eles possam exaltar o teu santo nome. Nós te adoramos e te exaltamos, ó Deus, por teu amor, pelo teu perdão e pela sua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém.